Pela segunda vez em um ano, teste de Eduardo Paes dá positivo para Covid-19. Prefeito do Rio de Janeiro, que já havia sido contaminado em maio de 2020, tem sintomas leves. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, contraiu pela segunda vez a Covid-19, afirmou nesta quinta-feira 15 sua assessoria de imprensa. De acordo com o município, Paes acordou nesta quinta-feira 15 com sintomas leves de gripe e dor de garganta e foi submetida a testes rápidos, e a assessoria do prefeito afirmou que ela ficará em isolamento sem divulgação do prazo de quarentena. Paes já havia apresentado resultado positivo para a presença do coronavírus em maio de 2020. Ele ficou assintomático na ocasião. Estudos apontam a possibilidade de reinfecção pelo vírus, principalmente com o surgimento de novas variantes. Estou super bem. Os sintomas são dessa sensação do estado gripal. Estou me cuidando em casa, atento à cidade online, conversando com os secretários por vídeo. Vai dar tudo certo, disse Paes. O prefeito vem há 2 semanas flexibilizando as restrições de circulação da cidade. O município ficou por 2 semanas com todos os serviços não essenciais fechados. Aos poucos, eles vêm sendo reabertos. A prefeitura justifica a flexibilização com base numa queda nos atendimentos de casos de síndromes gripais nas unidades básicas de saúde, considerado pela gestão o indicador mais ágil para aprontar a tendência das infecções pelo novo coronavírus na cidade. Atualmente, bares e restaurantes podem ficar abertos até às 21 horas. A prefeitura também autorizou a prática de esportes coletivos em áreas abertas de clubes, bem como a reabertura de museus, teatros, cinemas, entre outras atividades. Continua proibida a permanência nas praias da cidade. Reportagem da TV Globo mostrou, contudo, situação crítica em hospitais da cidade, onde pacientes estão sendo intubados sem a sedação adequada por falta de medicações para este fim. Algumas pessoas foram amarradas para evitar reações ao procedimento, considerando invasivos. De acordo com os dados da prefeitura, da manhã desta quinta estão internadas 1.449 pessoas em unidades públicas na cidade, o que representa uma taxa de ocupação de 91% dos leitos operacionais com a Folha Expressa. Polícia Federal diz ao STF que Salles atrapalha a fiscalização ambiental e pede que ministro seja investigado. Chefe da Polícia do Amazonas afirma que ministro do Meio Ambiente patrocina interesses privados de organização criminosa. Amazonas, Alexandre Saraiva encaminhou ao STF uma notícia-crime em que pede investigação das condutas do ministro Ricardo Salles, Meio Ambiente, e do senador Theomário Mota, Prós Roraima, por atrapalhar medidas de fiscalização. O delegado faz referência à maior apreensão de madeira da história do Brasil. No documento policial diz que Salles dificulta a fiscalização ambiental e patrocina interesses privados. Saraiva cita 2 crimes: a advocacia administrativa impedir ou embaraçar investigações de infração penal que envolvam organização criminosa. Policial Federal Salles estão em atrito por causa do episódio. O ministro tem apontado falhas na ação e disse que não se pode demonizar sem prova o trabalho dos empresários. Saraiva disse à Folha que é a primeira vez que vê titular do meio ambiente indo contra uma operação que busca preservar a floresta amazônica. Da Folha Expressa. Cachoeira de Aruã, Pará. Verificamos o sistema de rastreamento das árvores, etiquetas nas
toras indicam o local exato de onde vieram e andamos na mata para conferir os dados e bateram certinho. Agora faremos a confirmação pelo teste comparativo do DNA das amostras. Interferência do governo em estatais colocam em xeque o liberalismo de Paulo Guedes. Sob as pressões do governo, o Banco do Brasil é uma das estatais que passou por um período de instabilidade devido à incerteza sobre os caminhos de sua gestão. Nesta semana, mais 2 executivos do Banco do Brasil decidiram entregar seus cargos. Final do mês passado, o experiente André Brandão deixou a presidência do Banco do Brasil devido à crítica do presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua gestão, mais especificamente aos planos de fechamento de agência e de demissão voluntária. Junto com Brandão, 2 conselheiros decidiram entregar seus cargos. No início deste mês, Fausto de Andrade Ribeiro assumiu o comando do Banco do Brasil sob desconfiança de parte do corpo funcional, também do mercado. Menos de 2 semanas depois, o banco comunica a renúncia de mais dos alto executivo Carlos José da Costa André, vice-presidente financeiro e da relação com investidores, Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente corporativo. Embora a instituição afirme que as 2 novas baixas tenham sido motivadas por questões pessoais, a economista Maria Beatriz de Albuquerque David, professora da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da URJ, vê uma ligação forte entre essa saída e as críticas enfrentadas pelo novo presidente do Banco do Brasil. O primeiro, Carlos José da Costa André, e de relações financeiras e com investidores. Está claro que os investidores não ficaram satisfeitos com essa mudança, porque tem uma questão de rentabilidade. Os acionistas também pensam muito na sua rentabilidade, segundo o vice-presidente corporativo. Internamente no banco, se considera que o presidente nomeado não tinha percorrido todos os estágios da carreira funcional dentro do banco, então era melhor até que tivesse sido uma pessoa de fora que uma pessoa de dentro, que não inspira confiança, argumenta a especialista de entrevista com a agência de notícias Sputnik Brasil. Considerando a visão corporativa do Banco do Brasil, segundo Albuquerque, a indicação de Fausto Ribeiro para chefiar a empresa pode ser comparada a colocar no comando do Exército Brasileiro um general que não tivesse atingido todo o pico de carreira. Um general de brigada, por exemplo, é a própria trajetória de Ribeiro. Segundo ela, não seria uma trajetória muito brilhante, mas já era de se esperar. Ela pontua que haveria ajustes. O grande desafio é se ele vai dar uma dinâmica boa ao banco e aumentar a rentabilidade e eficiência do banco, porque não basta em uma área digital você ter um banco que não se adeque às novas condições e que mantenha serviços caros a baixa rentabilidade. Para a professora, em um primeiro momento, o Banco do Brasil deve passar necessariamente por uma fase de ajuste, e o banco pode perder bastante nesse período de ajuste até provocar que está no caminho certo. Se aprovar, intervenção gera desconfiança sobre gestão. Para a economia, Juliana Iasi, professora e coordenadora do curso de graduação em economia do INSPER, as recentes baixas verificadas no Banco do Brasil dão sinais de instabilidade que levam a um aumento de incerteza no mercado. Fica nítida uma tentativa por parte do governo, que é acionista majoritário do banco, de intervir
na gestão da instituição, o que confere desconfiança sobre a condução e boa gestão da mesa e colocar em xeque a ideia de liberalismo econômico tão defendido pelo governo e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, diz: analista acredita que dificilmente teremos mudanças muito abruptas em juros de curto e longo prazo, uma vez que esses sinais de mudanças no Banco do Brasil já estavam acontecendo desde o início do ano e que pressão já era observada desde 2020, de maneira que o mercado já internalizou que as mudanças estruturais e o Banco do Brasil poderia se enquadrar em parte delas estão muito difíceis de sair do papel e por isso os planos do governo não sofrem tantas alterações. Porém, as mudanças iniciando pela mudança na presidência pode indicar sim uma interferência externa na gestão, o que compromete a credibilidade da instituição frente a investidores e credores. Além disso, as saídas voluntárias de tantos diretores e conselheiros também podem sinalizar que se espera uma gestão pouco eficiente, cheia de intercorrência e ações que podem ir contra o que se espera de uma instituição bem gerenciada. Esses diretores não pretendem ter seus nomes envolvidos nisso. Ainda de acordo com Ianzer, também é evidente que parece haver uma grande insatisfação com a presidência de Fausto de Andrade Ribeiro por conta de sua falta de preparo para exercer o cargo na qual foi colocado. Isso, segundo ela, pode torná-lo mais suscetível a pressões e desvirtuar os objetivos do banco relacionados à eficiência e alinhando ao atual momento da economia com a agência Sputnik Brasil. Ministro Público investiga relato de troca de vacinas por ouro ilegal. Ministro Público Federal de Roraima está investigando relatos de que o ouro extraído ilegalmente está sendo trocado por vacinas anti-Covid-19 na reserva indígena da Yanomami. Líderes tribais da região amazônica reclamaram dos negócios e promotores afirmaram que vão investigar as denúncias com a parte de uma investigação já em andamento sobre os desvios de vacina destinada aos indígenas. O Brasil vive atualmente uma das piores ondas da pandemia de coronavírus que qualquer país já sofreu, e os povos indígenas estão entre os mais vulneráveis. A Associação Utucará, que representa o povo Yanomami, sinalizou a questão ao Ministério Público com o apoio do Instituto Socioambiental, uma organização não governamental. A associação disse que um trabalhador de saúde do distrito de Omochi deu vacinas e minérios ilegais em troca de ouro. O trabalhador também vendeu gasolina e um gerador para os minérios para ouro, disse a associação. Os Yanomami reclamam há muito tempo que matérias e medicamentos destinados à saúde indígena estão sendo desviados para os garimpeiros, disse Dário Copanavan, Yanomami da Utucara. Em uma carta descrevendo as denúncias foram enviadas ao Ministro Público e ao Ministério da Saúde. Outro caso envolveu um trabalhador de saúde separado que encontrou minérios à noite e lhes deu remédio em troca de ouro, disse a associação. O ministro da Saúde informou que recebeu a carta no dia 5 de abril e abriu a investigação com a agência Reuters. O diretor-geral da Polícia Federal decide trocar chefe
no Amazonas, que enviou ao Supremo notícia-crime contra Ricardo Salles. O diretor-geral da Polícia Federal decidiu fazer mais uma troca na chefia das unidades regionais da corporação, ao delegado Leandro Almada. O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maurino, decidiu fazer mais uma troca na chefia das unidades regionais da cooperação. O delegado Leandro Almeida vai substituir Alexandre Saraiva no comando no Amazonas. A decisão sobre a troca ocorreu nesta quarta 14, mesmo dia em que Saraiva enviou ao Supremo Tribunal Federal notícias-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução de investigação ambiental, organização criminosa e favorecimento de madeireiros. A justificativa é a de que o delegado já havia sido comunicado sobre a mudança. Na peça enviada ao CTF, Saraiva acusa Salles e o senador Telmário Mota de atuarem em favor de investigados da Operação Androantos GLO, que mirou extração ilegal de madeiras na Amazônia no final do ano passado. Não há definição sobre o novo cargo que Saraiva irá assumir, mas o atual chefe da Polícia Federal no Amazonas teria sido convidado para ir para uma missão no exterior e ainda não teria decidido sobre o assunto. Sucessor de Saraiva, Almada, já atuou com o número 2 do atual chefe da Polícia Federal no Amazonas e já foi responsável pelo grupo de investigação ambiental sensíveis na superintendência. Saraiva está há 4 anos na chefia da Polícia Federal da Amazonas e já houve ensaios para sua saída da superintendência. O delegado foi o pivô da primeira crise entre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na ocasião, após Bolsonaro antecipar a saída do delegado Ricardo Saad da Superintendência da Polícia Federal no Rio e a corporação indicar que o chefe da unidade fluminense seria Carlos Oliveira para a vaga Bolsonaro, afirmou que ficou sabendo que Saraiva, próximo dos filhos do presidente, irá assumir o posto na superintendência. O delegado chegou a prestar depoimento sobre o caso no âmbito do inquérito aberto para investigar suposta tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal. Desde que assumiu a direção-geral da corporação, Maurino já definiu os integrantes da cúpula da corporação durante a sua gestão e ainda decidiu fazer mudança na Superintendência de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, Agência e Estado. No lugar de apurar as denúncias, Bolsonaro, que não interfere na Polícia Federal, resolveu afastar a denúncia que República. Cientistas identificam nova espécie de réptil voador com dedo humano. O novo réptil do período Jurássico, que habitava a Terra há 160 milhões de anos, possuía um polegar oposto que é extremamente raro entre os animais não mamíferos. Cientistas da China, Brasil, Reino Unido, Dinamarca e Japão descreveram uma nova espécie de pterossauro do período Jurássico que habitava a Terra há 160 milhões de anos e podia subir em árvores devido ao seu polegar oposto, fato que nunca antes foi observado nesses animais, segundo o estudo publicado na revista Current Biology. Este réptil arbóreo é conhecido como Compengopterus antipolycatus e seus restos fósseis, encontrados na formação geológica de Tialgissan,
situada nas províncias chinesas de Hebei e Liaoning, indicam que era uma espécie pequena para sua época, pois a envergadura de suas asas era de cerca de 85 centímetros. Os pesquisadores destacaram que o animal apresenta o registro mais antigo conhecido de polegares opostos e é a primeira vez que esta característica é detectada neste grupo, sendo extremamente rara entre os não mamíferos. Esta adaptação, sendo mais típica de primatas e algumas rãs, os ajudava a mover-se agilmente pelas árvores. Por isso os cientistas nomearam este pterossauro de monodáctilo. Os dedos do réptil são pequenos e parcialmente embutidos na placa, disse a coautora do estudo, Fionvais 1MA. Usando microtomografia computorizada, os pesquisadores criaram os modelos digitais e determinaram como o polegar oposto se articulava com as outras falanges, com a agência Sputnik Brasil. Argentina amplia toque de recolher obrigatório. Clínicas do sistema de saúde privado, onde 70% dos argentinos são atendidos, estão próximas da saturação. Ocupação de leitos de UTI está em 70%. O presidente argentino, Alberto Fernandes, ampliou o horário do toque de recolher, anunciado uma semana antes, e suspendeu uma série de atividades, incluindo as aulas presenciais, até 30 de abril, para evitar a saturação de doentes com Covid-19 nos hospitais. O que tentamos na semana passada foi pouco. Todo o esforço que fizemos até aqui parece insuficiente à luz de como aumentam os contágios na Argentina. Por isso, decidi que entre as 20 horas e as 6 horas ninguém poderá circular pelas ruas, disse Fernandes, em rede nacional de rádio e TV. Há uma semana, Fernandes tinha anunciado um toque de recolher entre a meia-noite e as 6 da manhã. Além disso, tinha determinado que bares e restaurantes só funcionassem até as 23 horas, horário que também diminuiu em 4 horas. Todas as atividades comerciais só poderão ocorrer entre as 9 horas e as 19 horas. As atividades gastronômicas ficarão fechadas em horário noturno. Também suspende todas as atividades recreativas, sociais, culturais, desportivas e religiosas em lugares fechados, disse o presidente, incluindo na lista aquilo que o governo prometera que seria a última atividade a ser fechada, as escolas. Todas essas medidas incluem a suspensão de aulas, durante 2 semanas, a partir de segunda-feira 19. Alunos e professores não irão à escola. A educação será virtual, à distância. As demais medidas começaram a valer a partir da 0 hora de sexta-feira e vão até o dia 30 de abril, afirmou, acrescentando que as medidas visam a atingir 2 objetivos: não interromper a campanha de vacinação e evitar que o sistema de saúde fique saturado. Várias clínicas do sistema de saúde privado, onde 70% dos argentinos são atendidos, estão próximas da saturação, especialmente na área metropolitana de Buenos Aires. No sistema de saúde público, a ocupação de leitos de cuidados intensivos está em 70%. Há um mês, tínhamos 45.498 casos de contágios. Na semana passada, 122.468 casos. Nesta semana, o número será maior. Isso significa que multiplicamos por mais de 2 a quantidade de contágios em apenas um mês. As medidas são destinadas à área metropolitana de Buenos Aires, que abrange a capital argentina, onde vivem 3 milhões de habitantes, além de mais 10 distritos com 13 milhões de pessoas.
Protestos. Logo após o anúncio das medidas, milhares de pessoas começaram um forte panelaço de protesto na maioria dos bairros de Buenos Aires. Primeiro pelas janelas, depois, pelas ruas. Em frente à residência presidencial, milhares de pessoas protestaram. No ano passado, a Argentina manteve a mais prolongada quarentena do mundo, com 233 dias de isolamento, que provocou milhares de falências e uma queda de 10% no Produto Interno Bruto, PIB. Em apenas um ano, a pandemia já deixou na Argentina quase o dobro de mortos, 58.542. Só nas últimas 24 horas foram registrados 368 óbitos. Com 45 milhões de habitantes, o número de casos chega a 2,604 milhões, com 25.157 novos casos nas últimas 24 horas, com Agência Brasil. Policial que disparou contra Dauntright é acusada de homicídio. Dauntright, de 20 anos, foi morto a tiro no último domingo, 11, em Minneapolis, ao ser parado pela polícia por ter o registro de um veículo vencido. A policial que baleou e matou um jovem negro durante uma briga, ocorrida após uma abordagem de trânsito de rotina no estado norte-americano de Minnesota, foi presa e formalmente acusada de homicídio culposo nesta quarta-feira, 14. Kim Potter, veterana com 26 anos de serviço que se demitiu da Força Policial de Brooklyn Center na última terça-feira, foi posta sob custódia e fichada na prisão do condado de Hennepin por matar a tiro o jovem Dauntright, de 20 anos, na tarde de domingo, disse o órgão de apreensão criminal de Minnesota em comunicado. Potter, de 48 anos, estava detida sem direito à fiança, segundo registros da prisão. Wright foi parado no domingo devido ao registro vencido de um veículo. Policiais descobriram que existia um mandado de prisão contra ele, e Potter sacou a arma de fogo, ao invés da arma de choque, acidentalmente durante uma luta com Wright, que voltou para o carro, disse o chefe policial de Brooklyn Center, Tim Gannon, que também pediu demissão. No vídeo da polícia, ouve-se Potter gritando um palavrão e, em seguida, acabei de atirar nele. Para que ela seja condenada pela lei de Minnesota por homicídio culposo, os procuradores precisam mostrar que Potter foi culposamente negligente e que correu um risco insensato em suas ações contra Wright. A acusação implica pena máxima de 10 anos de prisão e multa de $20 mil, com Agência Brasil. Estados Unidos aplicam novas sanções à Rússia e expulsam 10 diplomatas russos. A Casa Branca revelou ter aplicado novas sanções à Rússia por suposto envolvimento em desinformação, interferência e cyberataques nos Estados Unidos, e expulsado diplomatas russos de Washington. A administração de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou novas sanções contra a Rússia e a expulsão de 10 diplomatas, em retaliação por suposta autoria de hackeamento e interferência nas eleições presidenciais norte-americanas, segundo a Casa Branca. A Casa Branca indica ter sancionado 32 entidades e indivíduos devido às supostas tentativas de desinformação e interferência nas eleições presidenciais de 2020 dos Estados Unidos por parte de Moscou. De acordo com o comunicado, os 10 diplomatas russos expulsos são da missão diplomática russa em Washington, e entre eles há representantes dos serviços de inteligência da Rússia.
Hoje 15, a administração Biden está tomando medidas para impor custos à Rússia por ações de seu governo e serviços de inteligência contra a soberania e os interesses dos Estados Unidos, relata o comunicado. Esta ação procura interromper os esforços coordenados de oficiais, agentes e agências de inteligência russos para deslegitimar nosso processo eleitoral, indica, citando alegados grupos espiões perpetradores do cyberataque SolarWinds, e se mostrando confiante baseando-se em afirmações de organizações de inteligência sobre o caso. Ordem Executiva de Biden. Joe Biden, que emitiu a ordem executiva para sancionar, justificou a medida tomada devido ao risco extremo à segurança nacional vindo da Rússia, incluindo tentativas de minar a realização de eleições democráticas, livres e justas e instituições democráticas dos Estados Unidos e de seus aliados e parceiros. Além destas restrições, o Departamento do Tesouro proibiu a participação de instituições financeiras americanas no mercado primário de títulos denominados em rublo ou não rublo emitidos após 14 de junho de 2021 pelo Banco Central da Federação da Rússia, pelo Fundo Nacional de Riqueza da Federação da Rússia, ou pelo Ministério das Finanças da Federação da Rússia. OTAN apoia a medida dos Estados Unidos. Dentre os sancionados, há 5 indivíduos e 3 empresas da Crimeia, que receberam restrições não só do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, mas também da União Europeia, Austrália, Reino Unido e Canadá. Os aliados da OTAN apoiam e se solidarizam com os Estados Unidos, após seu anúncio de 15 de abril de ações para responder às atividades desestabilizadoras da Rússia, declarou na quinta-feira, 15, a Aliança Atlântica, com a agência Sputnik Brasil. Criptomoedas podem enfrentar repressões governamentais em breve, alerta especialista. Governos de todo o mundo podem começar a restringir o uso de Bitcoin e outras criptomoedas, de acordo com Jesse Powell, presidente executivo da Kraken, corretora de moedas digitais baseada em São Francisco, nos Estados Unidos. Especialistas acreditam que, diante do crescimento das criptomoedas, restrições podem começar a surgir. Jesse Powell, presidente executivo da corretora Kraken, afirmou à CNBC que pode haver alguma repressão, acrescentando que a incerteza regulatória em torno das criptomoedas não desaparecerá tão cedo. As palavras de Powell seguem uma recente regra contra a lavagem de dinheiro proposta pelo governo dos Estados Unidos que exigiria que as pessoas que mantêm suas criptomoedas em uma carteira digital privada se submetam a verificações de identidade se fizerem transações de $3.000, cerca de R$17.200, ou mais. Algo assim poderia realmente prejudicar criptomoedas e meio que matar o uso original, que era apenas tornar os serviços financeiros acessíveis a todos, afirma o CEL. Ele demonstrou ter esperança de que os reguladores dos Estados Unidos e internacionais não tenham uma visão muito estreita sobre isso, observando que alguns outros países, citando como exemplo a China, estão levando a criptomoeda muito a sério e atuando com uma visão de longo prazo. Powell disse que sente que os Estados Unidos são mais míopes do que outras nações e são suscetíveis às pressões de bancos que, segundo ele, teriam mais a perder com criptomoedas se tornando um grande negócio. O CEL da corretora baseada em São Francisco também revelou que acredita ser tarde demais para tentar parar as criptomoedas. O valor das criptomoedas aumentou recentemente, com o Bitcoin atingindo um novo recorde de preço de $62.000, mais de R$355 mil, nesta terça-feira,
13. A moeda digital mais proeminente do mundo estava sendo negociada com alta de mais de 3%. A LERJ instala Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, instalou na terça-feira, 13, a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância. Foram eleitas por unanimidade as deputadas Tia Ju, republicanos, presidente do grupo, e Franciane Mota, MDB, que será a vice-presidente. Temos vários assuntos a serem abordados, como por exemplo, os entraves impostos no Cadastro Nacional de Adoção. Não é justo crianças perderem a fase da primeira infância em instituições com várias famílias dispostas a cuidar, dar amor e educação, pontuou Tia Ju. Durante a reunião, os parlamentares mencionaram a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, que sofreu múltiplas lesões e morreu no dia 8 de março. Esse crime poderia ter sido evitado se a mãe tivesse aberto mão da criação dele para um parente. Este momento de pandemia que estamos vivendo está adoecendo a mente das pessoas e as famílias precisam de apoio psicológico. Vamos estudar um projeto de lei nesse sentido, destacou ainda a presidente da comissão. Já a vice-presidente da Frente Parlamentar acrescentou que, infelizmente, são verificados vários casos de menores de idade sofrendo violência. Precisamos ter atenção e zelar pelas nossas crianças, alertou Franciane Mota. Também integram o colegiado os deputados Dr. Deodalto, DEM, Samuel Malafaia, DEM, Fábio Silva, DEM, e a deputada Célia Jordão, patriota. Maioria do CTF confirma que Moro não era competente para julgar Lula. Supremo Tribunal Federal CTF decidiu nesta quinta-feira 15 derrubar as condenações impostas pela Operação Lava Jato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que deixa o petista elegível e opta a disputar as próximas eleições presidenciais. Na prática, o plenário manteve a decisão do ministro Edson Fachin, que considerou no mês passado que a Justiça Federal de Curitiba não era competente para investigar Lula, já que as acusações levantadas contra o ex-presidente não diziam respeito diretamente a um esquema bilionário de corrupção na Petrobras. Ainda está em aberto se as 4 ações penais que miram Lula do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e 2 sobre o Instituto Lula vão ser encaminhadas para a Justiça Federal do DF ou de São Paulo, onde serão retomadas ganharão uma nova vida. O julgamento será retomado na próxima quinta-feira, quando o plenário vai analisar um outro ponto delicado, se a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro vai ser arquivada ou não. Pelo raciocínio de Fachin, se a condenação que Moro impôs a Lula na ação do triplex do Guarujá não existe, mas não faz mais sentido discutir a atuação do ex-juiz federal no caso. Mesmo assim, a segunda turma decidiu no mês passado por 3-2 declarar Moro parcial no caso. Agora a palavra final será do plenário, que deve se dividir sobre o tema. A suspeição de Moro é uma questão chave para o futuro da Lava Jato e de Lula, porque os ministros vão decidir se as provas coletadas pelo ex-magistrado se reaproveitadas ou não pelo futuro juiz que assumiu os casos do ex-presidente. Um dos temores de investigadores é a de que, com a declaração de parcialidade de Moro, haja um efeito cascata, contaminando outros processos da Lava Jato, nos quais Moro atuou. Se for mantida a suspeição de Moro,
e as ações terão de voltar à estaca zero. Divergência na sessão desta quinta-feira. Apenas o presidente do CTF, Luiz Fux, o decano do Supremo, Marco Aurélio Melo, e o ministro Cássio Nunes Marques se posicionaram a favor de recursos do Procuradoria-Geral da República, PGR, para manter validade as decisões tomadas pela Justiça Federal de Curitiba contra o ex-presidente da República pelo voto dos 3 Lula, ficaria inelegível e impossibilitado de concorrer ao Palácio do Planalto em 2022. Essa decisão não derrui a Operação Lava Jato e apenas uma decisão referente aos casos específicos e que ela se refere, fixou Fux. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, que votaram a favor da decisão do relator da Lava Jato, que beneficiou Lula ao tornou legível em um momento histórico. Barroso não votou por videoconferência do seu gabinete ou residência. O ministro atualizou o celular para dar o voto enquanto acompanhava sua mulher em um hospital. O ministro público acabou colocando em todas as denúncias o nome da Petrobras e pedia a prevenção da 13ª Vara Federal de Curitiba, exatamente como no caso em questão. Em nenhuma das denúncias, seja no sítio de Atibaia, seja no triplex do Guarujá, seja no Instituto Lula, em nenhuma delas, nem o ministro público, nem o juiz Sérgio Moro, quando condenou, em nenhum delas pontou que a dinheiro veio da OAS ou da Odebrecht ou de alguém, ou o contrato da Petrobras, não disse Moraes. O que não significa que os fatos ocorreram ou não, mas cada fato deve ser analisado dentro das suas características, acrescentou o ministro. O julgamento sobre Lula foi retomado nesta quinta-feira após os ministros decidirem ontem que o caso deve ser examinado pelo plenário, não pela segunda turma, como pretendia a defesa do petista. Os ministros analisam se mantêm ou se derrubam na íntegra ou parcialmente todos os pontos levantados na decisão que o relator da Lava Jato no CTF proferiu há cerca de um mês, a anulação das condenações de Lula no âmbito da operação e o envio dos processos à Justiça Federal do DF e o arquivamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Do enredo narrado, extrai uma ligação muito distante entre as condutas imputadas e sua repercussão sobre o patrimônio da Petrobras, insuficiente para atrair a incidência das regras de conexão. Não há margem para reforma da decisão do eminente relator, observou Rosa Weber. Em seu voto, Cássio afirmou que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba se dá por conexão, ou seja, os atos narrados pela Lava Jato que teria sido praticado por Lula seriam conexos aos desvios da Petrobras. O ministro também afirmou que os processos não poderiam ser anulados. Verifica-se que os fatos versados nas ações penais descritas estão de fato associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato, cuja lesividade veio em detrimento exclusivamente da Petrobras e, assim sendo, a competência, em meu sentir, é da 13ª Vara Federal, disse Nunes Marques. Ocorre, no caso, tanto a conexão subjetiva como o motivo para a conexão das ações foi uma investigação dos primeiros crimes que coletou provas que levaram ao conhecimento da segunda onda de crimes, acrescentou. Primeiro se manifesta Fachin voltou para negar um recurso da PGR
e manter a decisão que anulou as condenações impostas pela Operação Lava Jato ao ex-presidente Lula. A competência da 13ª Vara Federal de Subseção Judiciária de Curitiba foi sendo entalhada à medida em que novas circunstâncias fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal que, em precedentes afirmados pelo Tribunal Pleno pela segunda turma, sem embargo dos posicionamentos divergentes, culminou em afirmá-la apenas em relação aos crimes praticados direta e exclusivamente em detrimento apenas da Petrobras S.A., observou Fachin ao alencar uma série de decisões anteriores do Supremo em que foi delimitada a atuação da Justiça Federal de Curitiba na Lava Jato. Fachin destacou que em setembro de 2015 o plenário do STF afirmou o atendimento de que nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins políticos partidários, à revelia das regras de competência. De acordo com Fachin, as acusações levantadas contra Lula apontam a existência de um grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não sendo restrita a Petrobras, mas abrange, incluindo extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios. Em casos que envolviam discussões semelhantes, o STF acabou decidindo que Curitiba não era competente para investigar os acusados, para decidir a situação semelhante de forma semelhante, independente da capa ou do nome dos autos e forçoso reconhecer que o caso não se amolda o que se tem decidido, majoritariamente no âmbito do plenário da segunda turma e ao que veio sendo decidido em 2015, a despeito de diversos votos divergentes que proferem, frisou. A análise do caso teve início na última quarta 14, após o plenário da Corte referendar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI da Covid-19 no Senado. Os ministros estão examinando pontualmente cada questão levantada por Fachin. O primeiro ponto discutido ainda na sessão de ontem foi um recurso apresentado pela defesa de Lula, que contestava o envio da decisão do relator da Lava Jato no STF para referendo dos 11 integrantes da Corte, ao invés da segunda turma, a manutenção do julgamento no plenário do STF. Em uma análise de uma questão preliminar por 9-2, o STF decidiu que receberá aos 11 ministros do plenário analisar se mantém cada um dos pontos da decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula, e os ministros discutiram se caberia à segunda turma julgar o caso como queria a defesa do ex-presidente ou o plenário, como se posicionou Fachin. Ao fim, relator da Lava Jato venceu a primeira disputa, porque justamente no caso do ex-presidente, será que o processo tem nome e não capa? A última vez em que se fez isso custou ao ex-presidente 580 dias de prisão e causou a impossibilidade de se candidatar ao presidente da República, criticou Ricardo Lewandowski ao defender a análise do caso da segunda turma. Marco Aurélio também indicou que não concordaria com o envio do caso do plenário. O ex-presidente tem prerrogativa de só ser julgado pelo plenário, questionou o decano do STF. Além do Fachin, o presidente do STF, Luiz Fux,
Nunes Marques, Rosa Weber Carme, Lúcia Dias Toffoli e Alexandre de Moraes votaram pela análise do caso no plenário, formando a maioria pela manutenção do caso no plenário. Não existe três Supremos, existe um que, por questão ao longo do tempo de excesso de trabalho, foi dividido, formando as suas turmas. A partir disso, não consigo enxergar afirmações de que o julgamento pelo plenário do Supremo significa desrespeito ao juiz natural. Não encontro na Constituição Federal a expressão turmas do Supremo Tribunal Federal, encontro CTF. Não posso acreditar que qualquer seja o paciente pode achar que vai ser prejudicado porque o julgamento será feito no plenário da Suprema Corte, observou Moraes. Entendo os recursos contra a decisão de Fachin. Tanto a Procuradoria-Geral da República como a defesa de Lula apresentaram recursos contra o atendimento de Fachin. A estratégia do ministro com a decisão era tentar reduzir danos, tirar o foco de Moro e evitar a implosão da Lava Jato. Segundo o Estadão, Broadcast apurou que Fachin deve rejeitar os recursos da Procuradoria-Geral da República, PGR, e da defesa de Lula contra sua polêmica decisão assinada no mês passado. No recurso ao Supremo, a PGR fez uma série de pedidos trabalhando do melhor para o pior cenário. A solicitação principal é para que os casos de Lula permaneçam em Curitiba, ou seja, que as condenações contra o ex-presidente sejam mantidas caso o Supremo não atenda esse ponto. A PGR pediu que o tribunal confirme a validade de todos os atos já tomados nas ações contra Lula, inclusive os tomados pelo ex-juiz Sérgio Moro, ou ainda para que as investigações sejam enviadas à Justiça Federal de São Paulo, não para Brasília, como determinou Fachin. Por outro lado, a defesa de Lula alega que a competência analisar os processos do petista e da segunda turma da Corte, não do plenário. A defesa do ex-presidente chegou a pedir que o grupo presidido pelo ministro Gilmar Mendes reafirmasse tal competência para evitar alterações abruptas do órgão julgador após já iniciado o julgamento. Além disso, os advogados do ex-presidente questionam a parte da decisão de Fachin que declarou extinção de uma série de recursos da defesa, entre eles o que pedia suspeição de Moro. A decisão do Supremo sobre o caso pode resultar em um impacto maior nos processos contra Lula. Além disso, vai determinar os caminhos para a tramitação das ações envolvendo o petista, consequência e as estratégias da Procuradoria e da Defesa, enquanto a cúpula da PGR vê espaços para que a suspensão de Moro, no caso do Triplex, seja revista no plenário do Supremo. E a defesa de Lula já pediu a extensão da decisão para os outros dois casos contra o petista em que o ex-juiz da Lava Jato atuou, e do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula Agência Estado.